Fala pessoal, estamos aqui no episódio número 28. Eu sou o Lucas Basques, caso você ainda não me conheça. E antes aqui de apresentar nossa convidada muito especial, eu tenho aqui um recadinho para você. Um recado para você acessar em algum lugar aqui a nossa edição. Grande Xandeco vai fazer aquela mágica, vai colocar aqui o acesso para você visitar o nosso apoiador oficial aqui desse episódio, que é a BL Store. BL Store que tem lá itens, camisetas, moletom, inclusive itens não só para adultos, para crianças também, que nos ajudam aqui a materializar um pouquinho da nossa cultura. Tudo que está lá, aquelas frases nas nossas camisetas, tem um porquê e são muito do que a gente vive aqui dentro. E, inclusive, eu já vou aqui apresentar a nossa convidada, a camiseta dela é uma dessas camisetas que vocês vão encontrar lá. Mas antes de apresentar essa convidada, a gente, com muito carinho, brinca lá que é a nossa convidada que trabalha por hobby. A grande Edi, filha da dona Regina, seu Paulo, e tá aqui com a gente. Edi, que bom que você tá aqui, é um prazer tê-la conosco. Prazer é meu, Lucas. Edi, depois ao longo você fica à vontade para explicar esse negócio de trabalhar por hobby, né? Você que brinca, a gente fala que vai apresentar os boletos lá, eu vou não? apresentar. Exatamente. Indicadores, semana que vem. Exatamente, nós estamos aqui, ó. Então a Edi que tá vestindo essa camiseta aqui, essa é uma das camisetas lá, que inclusive tem até vídeo dela, uma camiseta muito legal, do porquê que a gente considera muito bacana o que está escrito aqui na camiseta da Edi. Então, se você está curioso, acessa lá em algum lugar aqui, como eu falei, ou na descrição vai ter aqui o link para vocês acessarem e também, com certeza aqui no finalzinho, como a gente tem feito nos últimos episódios, aí nós vamos ter aqui um cupom para vocês comprarem com desconto, então fica até o final desse episódio. Edi, nós vamos falar aqui sobre sucesso do cliente, correto? Correto. Correto. E eu já vou começar aqui, então, pedindo para você, que hoje toma conta dessa área lá na BL Win, explicar para a gente, primeiro, o que é sucesso do cliente. A gente sabe que tem algumas confusões aí, já vamos começar, acho que deixando claro para a galera o que é sucesso do cliente, por favor, fique à vontade. Beleza. Obrigada, Lucas. Primeiramente, né, é uma honra estar aqui com você, né, e com a BL Winner, fazer parte desse time também. Já trazendo aí essa primeira pergunta, né, trazendo um pouquinho sobre o que é sucesso do cliente. Hoje as pessoas confundem bastante ali o que é sucesso do cliente com atendimento ao cliente, com saque, né, coisas desse tipo. Mas, de forma geral, o sucesso do cliente, ele trabalha de uma forma proativa, né, para ouvir o cliente, trazer para dentro da empresa o que realmente ele está buscando, quais são as expectativas dele, né, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que realmente vai agregar para o negócio dele. Então, a gente busca de forma proativa, né, compreender ali o negócio do cliente e entender o quanto a gente pode agregar para que o cliente chegue ao resultado, né, que ele precisa chegar através da nossa empresa, através do negócio que nós oferecemos também. No exemplo, né, a BL Winner oferece consultoria, então como a gente pode fazer com que o negócio do cliente se torne melhor através da consultoria, né? Já o atendimento ao cliente é algo mais reativo, porque ele está ali de forma mais transacional, onde ele escuta o cliente e já tenta resolver de imediato a dor que ele tem, né? De repente, ali algo mais enxuto e tudo mais, né? A gente pensa também um pouquinho a médio e longo prazo ali na área de sucesso do cliente. Muito bacana, Edi, legal. Realmente a gente sempre vê aí uma certa confusão, né? Até a gente, hoje, mais ou menos, acho que quase um ano, né, que a BL Win instaurou aí essa área, né? Um pouquinho, mais ou menos isso, né? Um ano e um mês, um ano e um mês. É verdade, foi dia 13 de fevereiro que você chegou, 13 de fevereiro. Verdade, não me esqueça, foi o dia 14, aniversário do meu irmão. Chegou um dia, é verdade, 13 de fevereiro. Então é isso aí, um pouquinho, né? Um ano e um mês aí, sim. Legal. Então bacana já deixar isso claro. Inclusive, falar aqui pro pessoal também que o nosso objetivo aqui é trazer nesse episódio tudo muito na prática, né? Como a gente gosta de falar aqui. A gente vem aqui, ensina o que principalmente a gente faz aqui, né, Edi? Na prática mesmo, né? Então, com certeza, eu espero aqui que dentro desse episódio, você que está nos assistindo aí, tire bom proveito e consiga implementar, inclusive, boas práticas imediatamente no teu negócio. Edi, posto isso aí, essa definição, muito bacana, essa diferença de atendimento, achei muito legal o que você falou. Atendimento reativo, sucesso do cliente, né, CS proativo. Muito legal. Eu tô aqui com algumas perguntinhas para fazer para você e eu queria começar agora... Começar não, né? Agora fazer uma outra pergunta para você sobre como é que... O quanto é importante pro nosso cliente, né? E para quem está nos ouvindo aqui e pensa em implementar uma área de sucesso do cliente lá, dar clareza para o cliente, né? Sobre
o objetivo ali, né? O que vai acontecer dentro como é que é esse acompanhamento, sabe? Então, o quão é importante para o cliente ter essa clareza aí? Não, legal, boa pergunta. Para o cliente, é muito importante ter clareza por onde ele vai passar. Até pra gente, né? Quando a gente compra alguma coisa, a gente, sei lá, conquista algo novo, a gente precisa saber por onde a gente vai caminhar dali pra frente, né? Até uma das coisas que a gente via bastante no começo do nosso processo, né? A gente começou a desenhar tudo, foi enxergar os pontos onde o cliente ficava no escuro, para tirar ele daquele escuro, né? Aquela sensação de, e agora, o que eu faço? Quem vai falar comigo e tal? Então, quanto antes, né, a gente falar para ele o que vai acontecer, melhor é. Porque ele vai ter noção de por onde vai caminhar. Isso também vai reduzir a ansiedade dele, né? Ele vai ficar menos ansioso em si, né? Porque ele vai saber por onde ele vai passar. Então, essa clareza, ela ajuda muito nessa redução de ansiedade mesmo do cliente, né? É algo que todo mundo busca hoje, reduzir a ansiedade em tudo que faz. E lógico também, tirar essa questão de tirar os obstáculos do processo, tirar os obstáculos da jornada dele, também é um dos grandes papéis aí do CS, né? Quando eu falo CS, eu falo uma empresa como um todo, né? Todo mundo tem que olhar para isso. O grande objetivo também, a gente fala, nossa, quantos objetivos, mas o ponto principal, né, para um CS, para uma área de sucesso do cliente da empresa, para uma cultura de sucesso do cliente, é aprender a ouvir o cliente, né? Aprender a ouvir de uma forma muito profunda. Essa sensibilidade na escuta, ela precisa ser trabalhada, né, dentro de uma organização, dentro de qualquer ambiente, na verdade, né? Escutar é algo muito precioso. A gente costuma falar, né, a gente até brinca, que você ouvir o cliente é a mesma coisa que você mergulhar, né? Quando a gente mergulha em algo, a gente não consegue falar nada, a gente só escuta e vê, né? A gente só presta atenção no que tá vendo ali embaixo da água e fecha a boca. A gente não fala mais nada ali. Então, esse é um objetivo muito legal, né, de se trabalhar e também a base da construção dessa área, né? Acho que qualquer área também, né? Todo mundo precisa ouvir. Edi, que legal isso daí. Eu gostei dessa analogia que você fez aqui sobre mergulhar, realmente, né? Debaixo da água é Fecha a só. boca. Exatamente, Só ver. fecha a boca e só vê. Escuta. É isso aí, e tenta escutar. Então, Edi, seguinte, eu gostei desse negócio aqui que você falou sobre mergulhar, porque quando você mergulha, você precisa realmente ouvir, né? E aí achei legal isso, né? Quando você comentou que, a gente precisa ouvir com profundidade. E eu quero explorar um pouquinho mais isso com você, porque eu fiz outras duas anotações enquanto você falava, acredito que quando a gente tem aí realmente uma boa capacidade de ouvir, com profundidade, escuta ativa, né, escuta com presença, a gente, por consequência, consegue, acredito eu, né, reduzir aqui essa ansiedade que você comentou e também ali tirar os obstáculos, né. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sabe, Edi? Como, né, que dica... Como é que a gente faz aqui sobre esta atividade de escuta, de ouvir, né? Como é que a gente faz isso? Como é que é isso? Como é que você enxerga isso dentro da Belly Winner? Sua percepção dos nossos clientes, né, em relação a isso? Conta um pouquinho pra gente. Boa. Pergunta difícil essa, né? Assim, eu vejo que ouvir, pra gente escutar, né, pra gente ouvir de fato, a gente precisa silenciar primeiramente a nossa cabeça ali, né? A gente é construído, né? Nós somos construídos por muitas questões, por um histórico de vida, né? Cada pessoa tem ali um ponto de vista diferente, né? De tantos bilhões de pessoas no mundo, existem também tantos bilhões de pontos de vista. Então, cada um tem o seu, né? E pra gente escutar, realmente a gente precisa se esvaziar um pouquinho dos nossos pontos de vista e tentar olhar a partir do ponto de vista do cliente, no caso, né? Ou também do colaborador, entre a gente, né? Como time Belly Winner aqui. Mas é olhar a partir do ponto de vista do cliente. O que é interessante para ele, o que é interessante para o negócio dele. E como a gente vai conseguir conectar o nosso negócio no negócio dele. Mas é a partir de escutar o cliente, a partir de conhecer o negócio dele, a partir do ponto de vista que ele traz, do histórico que ele traz, né? Do porquê da história dele, do propósito dele. Então, quando a gente começa a prestar atenção de verdade, né, para de querer responder ali em cima do que ele tá falando, a gente já começa, né, a entender e se aprofundar mais na conversa, né? A gente para de ficar ali no raso e olha realmente pro que ele tem a dizer. A gente sempre fala lá, né, o Benek traz muito isso, as pessoas gostam muito de falar sobre elas,
Mas a gente também gosta de falar sobre a gente. Então fica aquele embate. Todo mundo quer falar sobre si e aí não se aprofunda, né? Um não conhece o outro de fato. Então, quando a gente para escutar, né? E se dedica para isso, né? Acho que é essa a questão. Esse é o ponto. Se dedicar na escuta tem que ser intencional. A gente precisa parar para ouvir mesmo. E quando a gente começa a entender ali e perguntar e se interessar pela pessoa, se interessar pelo negócio, se interessar pela história, ela tem algo para trazer pra gente. A gente, às vezes, para ali no superficial porque a gente acaba respondendo algo, achando que a gente sabe muito. Essa questão de ouvir também está muito ligado ao nosso nível de arrogância, né? Quando a gente é muito arrogante, tem um ego muito inflado, a gente quer falar, quer saber mais. Então, quando a gente para ouvir de fato e se esvazia, né? Sempre se colocando ali como, poxa, eu sempre tenho algo para aprender com alguém, qualquer pessoa que seja. Então, quando a gente presta atenção nisso e age de forma intencional, a gente consegue ouvir. Parece fácil, mas é um exercício diário, né? Tem que ser intencional. Caramba, Edi, que legal. Você falou sobre silenciar a cabeça, olhar de forma empática, né? Olhar pelo ponto de vista do cliente. Isso aqui, entender o negócio, conhecer o negócio do cliente, né? E também esse último ponto que você trouxe em relação, a nossa capacidade de escuta está muito relacionada ao nosso nível de arrogância. Isso aqui foi maravilhoso. Eu vou pedir, Edi, para você comentar um pouquinho como na prática que a gente faz isso, sabe? Imaginando aí que um cliente acabou de entrar, né? Então, nosso pré-vendas qualificou. Marketing gerou lá conteúdo suficiente, levantada de mão, lead entrou, pré-vendas atendeu, qualificou, veio para a reunião, vendemos, né? Conta um pouquinho, porque depois eu vou pedir aqui para você também abordar alguns cases, pelo menos, né? 1 ou 2 cases aqui, de como é que a gente teve resultado na prática, assim, algo mais próximo agora, né? Que ocorreu, mas conta um pouquinho dessa jornada, para o pessoal ter um olhar e também aí você, né, que está nos ouvindo, imaginar já como é que você pode desenhar a tua jornada aí do cliente, porque vai ter muito aqui agora do que você vai falar. Então, conta pra gente, Edi, por favor, na prática, como é que a gente faz? Legal. Esse assunto de jornada é bem, bem denso, bem legal, né, de falar. Quando o cliente chega dentro da casa, né, dentro da Belly Winner, a primeira coisa que a gente faz é entender quem ele é. Então, a gente faz ali o briefing, onde a gente vai entender a partir do que o comercial já tem de informação e pesquisar também sobre ele, para a gente ter a munição, né, precisa ali para apoiar o cliente. E a primeira coisa a fazer é falar com o cliente, né, entender ele ainda mais. Então, a partir das informações que a gente já tem, que o comercial traz, a gente vai atrás também para compreender ainda mais ali o propósito daquele projeto, né? O quanto que ele tá animado para fazer aquilo acontecer. E o tempo todo a gente tá falando com ele, né? É engraçado falar isso também, né? Já vou trazer aqui esse ponto. Às vezes a gente fica tão preocupado com ferramenta que a gente acaba esquecendo que a principal ferramenta na jornada toda é você parar e escutar o cliente, como a gente já falou. Né? Então, a gente conversa com o cliente, pergunta. Tem ali algumas perguntinhas básicas, né, que a gente faz ali para ele, para entender a expectativa, quando vai ser a auditoria, no caso do nosso negócio, né? Mas no principal mesmo, a gente conversa com o cliente para compreender. E mostra para ele como vai ser a jornada dali para frente. Então, o que vai acontecer, né? Ele vai ter uma reunião, ele vai ter uma auditoria interna, ele vai ter uma auditoria externa, como que vai acontecer todo esse processo, quem vai ser as pessoas que vão acompanhar ele no projeto como um todo. Então, a gente conversa e mostra, né, acompanha ele nesse processo. E a gente sempre fala para o cliente também, ele vai ter a gente para pegar na mão, né, para ser o ouvido dele ali dentro e praticamente é isso, né, resumido ali. Legal. Edi, conta pra gente um case aí, traz um, na onde a gente conseguiu, sabe, evidenciar aí com muita clareza, 1 ou 2 aí, o que vier, o que você tiver em mente, também pra gente ilustrar pro pessoal. Um case de onde o sucesso do cliente foi, sabe assim, fundamental. A gente fala muito de métricas, né, de indicadores e tudo mais, a gente trabalha isso também, NPS, CSAT, então a gente coleta muito feedback o tempo todo, além de conversar com ele e escutar, né, reuniões ali, bate-papo, call, telefone, chat, por aí vai. Quando a gente coleta uma informação, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar, não vai engavetar, né, uma reclamação ou algo do tipo. Um caso específico que aconteceu recentemente, né, foi um grupo que entrou aqui com a gente, né, da construção civil, que ficou insatisfeito com a abordagem que a gente trouxe em uma reunião. A expectativa dela era outra,
né? Então, a gente agiu rápido. Também tá aí um ponto interessante, né? Bem importante para a área, para o CS, ou para a empresa como um todo, né? Que tem cultura de sucesso do cliente. Agir rápido, né? A gente precisa tomar ações para que realmente coloque a expectativa do cliente ali em pauta, né? Que essa expectativa também seja interessante para a empresa. Então, a gente agiu rápido com esse cliente, né? Ele ficou ali insatisfeito com a reunião, então a gente abordou uma outra reunião, a gente propôs para ele uma outra reunião onde a gente realmente fosse atender a expectativa dele, né? Aquilo também era importante, a gente viu que fazia muito sentido, né? Até a gente pegou esse fato e começou a aplicar em outros processos, né? A gente utilizou essa expectativa que o cliente teve e pensou, poxa, acho que mais clientes têm essa expectativa também, né? Realmente ela estava certa, ela precisava de mais contexto ali naquela situação. Então, a gente já adaptou o processo para que nenhum cliente tenha mais aquela insatisfação, aquela baixa expectativa, né? Poxa, de legal isso que você comentou, porque até pra compartilhar aqui uma das dores que temos ainda, né? É isso, de novo, eu gosto muito de dar ênfase, né? Nós somos uma empresa como tantas outras que nos escutam, que nos ouvem aqui, e nós passamos por dores, né, assim, similares, né? Similares. Então, esse ponto que você está comentando, realmente, essa empresa, me lembro bem que aconteceu, super recente agora, né? E um ponto que você comentou agora, que é bem bacana, que realmente é isso, assim, nós temos uma cultura que começa desde o início falando o seguinte, olha, nós estamos aqui para resolver o problema do cliente, né? Então, eu até falo, né, a gente ouve muito o pessoal falar, a empresa foi feita para dar lucro. Eu acredito que tem que dar lucro, mas a empresa foi feita para resolver o problema do cliente. Dar lucro é consequência de um bom trabalho. Consequência de um bom trabalho é você resolver o problema do cliente, senão você não vai ganhar dinheiro mesmo, não. Problemas bem resolvidos, né? Perfeito, problemas bem resolvidos, né? Então, esse ponto que você comentou é muito legal, assim, porque para a galera que está nos ouvindo aqui, toda essa coleta, né, de feedback, ela é estruturada mesmo, né, hoje dentro da Beluina. De novo, algo que a gente vem melhorando. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre CSSAT, inclusive como é que está isso dentro da estrutura do nosso produto, como é que a gente conseguiu fazer isso ficar processual, mas a consequência disso é a gente sai, ainda mais a gente, a consultoria, e vem de projeto, a recorrência no nosso negócio é algo complexo, né? E a gente, né, tá aí nessa jornada de entendimento já, de clareza já, mas a execução é complicado, mas a gente já entendeu que quanto mais a gente consegue abrir ali, né, o funil lá na parte de baixo, pro cliente que já tá aqui, e abrir o funil é resolver esses problemas. O cliente realmente fala, poxa, os caras estão me ouvindo. Eu coloquei ali uma informação, né? Talvez com uma expectativa, será que vão me ouvir? Ouviram, me ligaram, sugeriram, resolveu. Opa, e agora? O que você achou? Pô, legal, gostei, né? Então, a gente fica muito, poxa, e aí? Clientes novos, mas e os caras que estão na casa? Como é que a gente ouve eles para eles ficarem aqui e ficarem um longo tempo, né? Aproveitando esse ponto que você trouxe, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre essa estrutura nossa, né? De como que não só para nós é interessante saber dessa parte relacional da coisa, que é o tal do NPS, daqui a pouquinho você fala um pouquinho sobre essa sopinha de letrinhas pra gente aí, e essa nossa estrutura para saber ali a parte transacional, né, que é o CSSAT dentro ali da nossa estrutura de produto. Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, mas antes, esse ponto que você comentou, né, nesse caso, esse cliente acabou de chegar, realmente, assim, é algo que a gente fica contente de estarmos numa jornada de melhoria, né? Nós somos uma empresa como tantas outras que nos ouvem aqui, né? Eu gosto de dizer que nós não somos hoje o só, entre aspas, tá? O pessoal vai entender o que eu quero dizer aqui. Só consultores autônomos. Por quê? Porque é diferente uma jornada de consultor autônomo. Nós começamos lá, é diferente. Numa estrutura de empresa, as nossas dores né, são de empresa que tem estrutura, que tem gente, que tem que ouvir cliente de forma estruturada. E isso tudo começa, eu acredito que tem base na nossa cultura organizacional. Você comentou aí, né, sobre uma cultura de sucesso do cliente. E eu gosto de dizer, né, que empresa foi feita para resolver problema de cliente, solucionar problema de cliente. É importante que a empresa dê lucro, com certeza. Mas se você resolver problema de cliente, né, de forma eficaz, provavelmente você tenha lucro, né? Então, esse caso foi um caso realmente muito interessante. A gente, de forma estruturada, e é isso que eu quero te perguntar, Edi. De forma estruturada, a gente ouve o nosso cliente, né? E ouvindo esse cliente, a gente tem a possibilidade de melhorar para os outros, inclusive, que estarão por vir, ou então nesse próprio cliente que continua aqui. Então, eu queria te perguntar, Edi, como é que é essa nossa estrutura hoje, né? Dessa pergunta
transacional. Transacional ali, né, sobre quando o cliente executa uma atividade e imediatamente a gente pergunta, e aí, o que você achou? Como é que tá? Então, conta um pouquinho dessa estrutura, como é que a gente coloca isso dentro do produto, como é que a gente ouve, retroalimenta, melhora, e aí, como é que é? Legal. Até como você já comentou, esse caso que aconteceu, a gente extraiu ele dentro de uma pergunta transacional, né? De uma pesquisa de CSSite, ali dentro da plataforma que a gente utiliza, dentro do nosso produto, né? E a gente tem isso lá de forma que, né, propositalmente, Perfeito. né? Para que a gente consiga, de fato, pegar ali de forma rápida, né? Todas as informações, toda a insatisfação do cliente, o que ele achou ali de forma muito imediata mesmo. O CSSite, ele vai trazer pra gente dentro da plataforma, né? São indicadores bem legais que a gente colocou dentro da plataforma, que um vai perguntar para ele, né? O quanto aquela etapa agregou no projeto dele, quanto agregou para ele. E a outra vai perguntar o grau de dificuldade que ele tá tendo, né? Realizando aquela atividade, né? Que ele teve realizando aquela atividade. Então, a gente já, né, assim que o cliente responde, a gente coleta aquele feedback, analisa aquele feedback de uma forma rápida, é diário isso, não dá para esperar, vamos fazer isso uma vez no mês, porque senão a gente perde o time. Então, quando a gente perde o time de uma situação, até a gente relembrar o cliente do que ele passou, vai gerar um esforço, vai desagradar ele, então a gente precisa ter esse time muito bem pensado. Então, é algo em tempo real. Quando a gente olha para isso e já toma uma ação, a gente já fala, o cliente já vai pensar, poxa, eles são rápidos, né? Eles realmente estão interessados, eu não respondi aqui à toa. Porque o que a gente vê muito hoje é quando a gente responde uma pesquisa de satisfação, mas nada acontece, nada melhora, nada muda, né? Então, quando ele vê essa mudança acontecendo em tempo real, isso traz uma satisfação. Ele já sabe que ele pode confiar na gente para próximas situações, né? Ele sabe que é uma empresa confiável, isso traz confiança também, né, em relação à nossa relação com o cliente, e ele sabe que pode contar, né, e esse é o propósito ele também, né, de ter essa cultura. E quando a gente olha para essa pesquisa, né, ali do CSSite, né, o NPS também, né, ele às vezes traz algumas questões, é um pouco mais abrangente, mas também pode acontecer, mas no CSSite a gente sabe de forma muito pontual o que está acontecendo naquele momento e por quê, né, então a gente consegue agir de uma forma muito rápida. Nesse caso, a gente pegou o feedback, né, no caso ali da empresa que a gente citou aqui, a gente pegou o feedback e de imediato já entrou em contato com a pessoa para entender mais a fundo a expectativa dela, o que ela estava pensando e tal, né? Porque às vezes a gente lê uma informação, mas tenta tomar atitude de uma forma muito subjetiva, isso também não é bom. Então é bom a gente voltar a ouvir o cliente ali, entender de fato o que estava pensando e aí tomar uma atitude, né? Gerar ali um plano de ação, tomar uma ação imediata, né? E tratar aquilo para que não aconteça mais. Ali mudar o processo e por aí vai, né? Então, essa relação de buscar informação, né? Onde a gente tem ali esses indicadores que trazem pra gente de forma estruturada, olhar para eles de forma constante, para não perder o time também. E depois disso, seguir o processo tomando uma ação, né? A gente não pode engavetar esses feedbacks, né? Então a gente tem que tomar uma ação mesmo e resolver o problema, né? Porque, independente, o cliente não tá querendo saber se você usa 5 existe Kawa, alguma coisa assim, uma ferramenta, né, de outro planeta. Ele quer saber se você vai resolver o problema dele. Então, quando a gente pega essa informação e resolve o problema ali, aí a gente vai tomar as nossas ações, a forma que a gente utiliza, né, para resolver problema lá dentro da empresa, e vai mostrar para ele, olha, a gente resolveu, tá melhor assim? O que você achou? São perguntas, às vezes, muito simples, né, tão óbvias que a gente acaba, poxa, mas eu perguntar se ele tá feliz, perguntar se ele tá bem, né, a gente acaba deixando passar e deixa de coletar coisas interessantes. Deixa de saber realmente se a gente tá atendendo a expectativa dele. Edi, muito legal. Eu vou depois aqui, inclusive, que eu gosto de dar trabalho pro Xandão, né? Xandeco aqui, pra quem não conhece ainda, é o cara que faz isso aqui acontecer. E eu gosto de dar trabalho pra ele porque ele é bom. E aí, eu vou arrumar um jeito aqui, mandar uns prints pra ele colocar na tela aqui o quão simples realmente é essas perguntas que a gente faz dentro do nosso produto lá. Que, né, realmente... Legal. Né, acho que fica bem claro aqui para quem está nos ouvindo. A gente pergunta lá, como você falou, ó, de 0 a 10, coloca aí. 0, achei muito difícil fazer esse negócio. 10, muito fácil. Legal? Obrigado. Segunda pergunta. Agregou? 0 não agregou nada. Papelada, isso aqui não serviu para nada. Ó, fiz aqui, Berino, porque você falou, mas 0 não agregou nada. 10 agregou, mudou, esse negócio aqui mudou meu processo. Coloca aí. Acabou. São 2 perguntinhas, né, de 0 a 10. E a gente deixa um campinho aberto lá para ele realmente falar ali, né, soltar os cachorros ali, né? Exatamente. Então, é muito... E outra coisa, isso que você falou também é bem legal, porque assim, você falou sobre essa escuta empática ali no começo. Nesse caso, foi um caso onde
esse cliente falou. Esse cliente falou. Depois de algumas outras centenas de clientes ter passado por aqui. Ele falou. Pode ser que outros também tiveram a mesma percepção e não falaram, né? Por quê? Porque nós aqui internamente, sem o olhar do cliente, estava tudo certo, né? Algo que, né, a gente, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, quando o cliente vem e fala, isso também é uma lição que todos os dias eu venho, né, a gente vem ali juntos aprendendo isso é muito legal. E mérito seu que está conduzindo essa área lá. Muitas vezes acontecem coisas, a gente fala muito de não subestimar o óbvio, né? Fala, caramba, olha só, como é que a gente não pensou nisso? Nós estamos achando, a gente fez algo com uma intenção muito boa, achando que ia dar super certo, e o cliente vai e fala, olha, peraí, não é nada disso. A gente fala, caramba, vamos lá, vamos repensar. Não significa, né, de que tudo que o cliente fala é o que vai ser feito. Exato. Né? Então, mas a gente, então isso é bem legal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sabe assim, o quanto que você, no dia a dia ali, né, de call em call, de leitura, a leitura ali de itens, falando com os nossos clientes, o quanto que você vem sentindo essa confiança que você comentou sobre o cliente. Fala, poxa, falei uma vez, os caras, até me ligaram e falaram, isso aqui que você tá falando bacana não vai dar para fazer, mas obrigado. O quanto que você sente de que isso vai, sabe, essa nossa retroalimentação de cliente, ela vai aumentando. Você sente isso? Que você acha? Legal. Essa relação com o cliente, de trazer para ele o feedback, trazer para ele ali o contexto do porquê sim ou porquê não, né, já gera uma certa confiança, porque ele vai compreender, poxa, por que a Belly Winner vai fazer o que eu pedi? Ou não, a Belly Winner não vai fazer o que eu pedi por conta disso. A gente nunca pode fazer, a gente vai resolver seu problema, né, ou não, a gente não vai resolver seu problema sem dar um mínimo de contexto, né, o porquê. No caso desse cliente mesmo, a gente viu que no contexto que ela estava pedindo pra gente, né, o que ela pediu pra gente fazia muito sentido para melhorar de fato, né, a visão do cliente ali sobre o negócio. Então, tudo que a gente faz para melhorar a jornada do cliente com a gente, para ampliar a relação dele, ampliar a visão dele sobre até mesmo o serviço que a gente está prestando para ele, é importante porque ele vai ter mais noção e consciência do que nós estamos oferecendo para ele. Então, quando a gente presta atenção no que ele fala e dá contexto do porquê vai fazer e por que não vai fazer, por que é interessante e por que não é interessante, isso já gera uma certa confiança, né? A gente sempre comenta que é muito importante dar contexto para tudo que a gente faz ali dentro, né? Então, quando a gente traz esse significado real do porquê a coisa vai acontecer, o porquê não vai acontecer, a gente já traz esse conforto, né, para o cliente. Mais essa relação de conforto mesmo que a gente gera para ele, né? Conforto, essa palavra é ótima, é ótima. Isso é algo que a gente vê né, a impressão que tenho, pelo menos, é que essa palavra está cada vez mais escassa, né? Da gente senti-la na prática, né, Edi? Então, isso é muito legal. Outra coisa, Edi, também, né, que eu acho que vale você falar um pouquinho mais sobre essa parte do timing, né? Você comentou aqui e eu fiquei pensando, até tá falando nos bastidores aqui com vocês, né? Hoje é dia 21/3, o dia que nós estamos gravando esse episódio. E aconteceu um episódio muito, muito interessante comigo, né? Eu fui comprar um óculos, estava comentando com vocês, meu óculos estava muito ruim, comprei no sábado, hoje é dia 21, sábado acho que era dia 18, acho que é dia 17, se eu não me engano. E, enfim, cheguei lá e falei com a vendedora, com a Tânia. Vou falar o nome dela, que eu vou mandar esse corte pra ela aqui, que eu falei que ela é uma fera. Eu falei, Tânia, é o seguinte, bacana, preciso comprar esse óculos aqui e, se possível, até quarta-feira, né? Ontem, dia 20, que eu vi pra São Paulo. Eu moro em Minas Gerais, Passos, né? Você sabe disso. E aí, você falou de time, né? Sobre estar ali, né? Presente, escutando. E ela deu um show de sucesso do cliente, né? Ela deu um show, porque ela falou, Lucas, olha, vou fazer o máximo possível, mas esse óculos aqui, entendendo bem aqui, a nossa jornada só vai chegar na segunda-feira. Eu falei, poxa, tudo bem, ok. Ou seja, infelizmente não vou conseguir. E ontem, aí o telefone não estava anotado corretamente lá. Falou, Lucas, no dia da compra eu estava com um amigo dentro da loja, né? Eu encontrei um amigo, fui com a minha esposa, com meu filho, mas encontrei um amigo lá. E aí ela achou esse meu amigo, porque ela tinha anotado lá, o número não tinha saído certo. E, Lucas, te achei, porque você precisa viajar. E, inclusive, tô te esperando aqui depois das 18, se você quiser, pra você ir viajar com o óculos, né? Então, assim, foi... É o que você falou, assim, o timing, né? Então, assim, se ela não tivesse ali, na venda, prestando atenção, atenta, provavelmente ela percebeu a minha aflição de ver que o óculos já não estava tão legal, poxa, não sei o quê. Então,
isso aqui, Edi, que você comentou, é muito bacana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sabe? Essa parte do timing mesmo. Porque eu também, por mais que a gente está falando de B2B no nosso negócio, né? É diferente desse meu exemplo. Mas tem diferente, mas com muitos pontos em comum. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, sabe? O quanto que você também acredita que isso impacta o tempo ali, o time, o atendimento, sabe? A escuta naquele momento ali, o quanto que isso impacta no negócio, sabe? Trazendo aqui para o nosso exemplo e também aí, se você quiser dar alguma dica para quem está nos ouvindo sobre essa parte time. Certo. Quando a gente olha para CS, no cerne do CS, né, a gente já falou bem no comecinho agora, né, no podcast, a gente pensa no tempo presente, no médio e no longo prazo, né? Se o CS pensar só no longo prazo, pensar em como eu vou melhorar o processo agora, né, para atender o cliente no futuro, pode ser que o cliente do presente não pegue essa percepção de, poxa, processo é legal, essa empresa é legal. Se essa pessoa, né, se a Tânia tivesse melhorado a jornada do próximo cliente, você não teria visto isso ali no começo, né? Então, quando a gente traz esse time e resolve na hora para o cliente ali, já traz para ele, mostra que resolveu, né? Ele vai sentir isso. Poxa, eles resolvem, né? Não vai ser o próximo cliente que vai enxergar o processo resolvido. Então, quando a gente vai perdendo esses clientes atuais, só pensam nos futuros, não, porque eu melhorei o processo para o futuro. Né? O cliente atual nunca vai sentir essa melhoria. Então, é bacana, né, esse time ser compreendido, porque a gente realmente vai fazer e vai gerar um efeito ali para o cliente do presente também. Né? A gente não pode pensar só a longo prazo, porque a gente também tem que pensar ali em como resolver o problema atual. É o problema que está persistindo, e o quanto antes resolver esse problema, mas também aplicar de forma sistêmica, melhor vai ser para a empresa como um todo, porque vai reverberar, né, o processo, ele vai realmente funcionar depois. Não é só pra agir no momento, beleza. Aí chega outro cliente, mesmo erro. Errar uma vez, ok. Errar 2 vezes, 3, aí já não é legal. Sim. Mas aí a gente precisa entender, resolver ali no time, o máximo possível, né? Tempo recorde, né? Buscar isso mesmo. Buscar essa performance de resolver problema, né? Acho que isso é bem bacana. E aí a gente pensa a longo prazo também, né? Mas esse foco de só longo prazo não é legal, né? A gente precisa realmente resolver o presente, mas aplicar pro futuro também. Edi, podia acabar aqui. Isso aí. Deu 20 minutos. Isso aí é a hora do abraço, né, gente, né? É a hora do abraço. Quem não assiste outros episódios sabe o que é a hora do abraço aqui. Foi foi genial isso aqui. Muito bom. É o que a gente fala lá, a gente vê... eu tenho 36, mas eu tô ficando mais velho, eu vejo beleza em umas coisas. Isso que você falou é de uma simplicidade e profundidade muito grande, sabe? É simples pensar. Aliás, simples não é. Simples depois que você falou, né? Mas não é simples. Realmente, assim, se você não pensar no agora, talvez você não tenha outro cliente do futuro, né? Você não tenha. Nesse caso aqui da Tânia, por exemplo, você vê só. Você foi falando, eu falei, foi tão impactante que eu tô aqui falando dela. Uma ótica lá em Passos, né? Uma cidade de 100 e poucos mil habitantes. De tão impactante que foi. Eu brinquei com ela. Você pode vender pamonha onde for, que eu vou comprar doce agora. O que você for vender. A gente já quer comprar óculos com ela, né? Exatamente, né? Então, Edi, isso é de uma beleza, uma profundidade tão grande, isso que você falou. Realmente, assim, é sobre gerar o efeito no cliente agora para que, claro, se possível, seja ajustado ali, talvez uma insatisfação dele, ok? Ou seja aí otimizado um potencial, né, potencial ação aí que vai deixar esse cara ainda mais feliz e tal. Achei isso maravilhoso. Isso merece um corte. Achei muito profundo, simples e belo. Edi, eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre esse caso que a gente está trazendo é de um caso onde o cliente, nós fomos ali, eu diria que na coleta ativa, né? A gente foi ativo porque é parte do processo. A cada atividade a gente vem e coleta isso. Antes de te perguntar de NPS, tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando e como são as nossas ações dentro dessa jornada do cliente ativas, sabe? Então a gente falou um pouquinho aí, eu acho que essa parte reativa. O cliente, ok, temos um processo de coleta, coletamos, e aí entendemos isso, vamos falar com o cliente, vamos arrumar. Bacana. E proativo, sabe? O quanto que isso... o quanto que a gente faz isso, o quanto que você vê
o peso de fazermos isso? Também traz exemplo pra gente, né? Eu sei que você tem toda uma estrutura lá dentro do nosso CRM comercial, onde tem toda, né, os pontos de contato lá. Conta pra gente, Di, por favor, essa diferença do ativo e do reativo. Legal. Você já trouxe, né? A gente usa CRM lá, então isso ajuda muito. Acho que é imprescindível. A gente precisa de um CRM na área comercial, na área de CS e qualquer área ali da empresa que precisa falar com o cliente. Então, a gente tem que ter esses pontos de contato muito bem delimitados, né? Muito bem marcados para que ele não passe despercebido, né? Então, quando a gente tem ali, né, um cliente que chega na casa, ele vai precisar de mais atenção ali naquele começo. Tem que pegar na mão, né? Trazer ele para perto e tal. Quando você começa a ver que ele já tá andando bem, né, beleza, a gente vai ter contato também, mas ali já é algo mais maduro, né? E também depois, no final, a gente vai olhar para o crescimento dele. Então, a gente vai realizar contatos mais específicos, né? Para entender o quanto a gente pode melhorar ainda mais, o que a gente pode fazer para ajudar, o que no nosso negócio agrega ainda para o negócio dele, né? Buscar essa conexão. Hoje a gente separa ali alguns pontos de contato, né? Então, a gente tem isso muito marcado já para cada entrada de cliente, cada tipo de cliente, né? Se é um para auditoria interna, se é um cliente para adequação, se é um cliente para evolução. Então, a gente tem isso muito bem delimitado, né? Por exemplo, um cliente que vai realizar ali uma adequação numa ISO 9001 da vida. A gente vai ter ali, né, sei lá, vou chutar aqui, não tô vendo CRM agora, mas a gente tem uma lista de tarefas já para deixar agendado no nosso CRM, né, para que a gente seja avisado para falar com aquele cliente, né. No começo já é um contato mais aproximado, né, um contato ali onde a gente vai falar de uma forma mais frequente ali nos primeiros meses, né, depois aquilo vai tendo uma cadência um pouquinho menor, né, quer dizer, uma cadência maior, né, a gente falar um pouquinho com ele ali, daqui tanto tempo a gente volta em contato, né, para entender, porque não é só receber o feedback, né, a gente é proativo, então a gente tem que ir atrás também dele. Ele tem ali os pontos de contato dentro da plataforma, onde, né, responde às pesquisas de satisfação na etapa, né, onde o que ele tá vendo de legal, o que tá agregando, o que não tá, o que tá sendo difícil, o que não tá. Mas tem coisas que às vezes ele não vai trazer pra gente de imediato, né? Ele vai ficar ali murmurando, né, internamente, não vai expor. Então, a gente precisa buscar ali com ele essas situações. Então, a gente tem esses pontos de contato já desenhados para realmente buscar essas informações, né? Essas sensações aí, o que for. É o momento que a gente chega e fala, pode abrir o coração com a gente, né? Então, ele vai trazer ali o que ele tá precisando. Às vezes ele traz ali, poxa, a minha equipe aqui não tá ajudando, não tá engajando. Então, a gente vai ver aqui o que ação a gente pode fazer, né, para ajudar aquele cliente, para ajudar ali no projeto. Então, realmente, é buscar entender o negócio dele, entender o quanto a gente pode ajudar para que aquele projeto melhore, para o negócio dele melhorar também. Excelente, precisamos ir atrás, você falou. Isso. É isso aí, Edico. E aí, os pontos de contato, eles são desenhados ali à medida que você entende da jornada do cliente. A gente já desenhou uma jornada lá, né? Tem ali alguns passos, né? A gente olhou, tirou um raio-x mesmo do que o cliente faz, por onde ele caminha dentro da BL Winner. Mas isso é trabalhado a cada momento. Sempre a gente olha, aqui o cliente está um pouco no escuro, como a gente pode tirar, né, do escuro e tal. Mas a gente tem essa jornada, então a gente escolhe ali os melhores pontos de contato para abordar aquele cliente. E para que não fique ali muito tempo também, né, sem um ponto de contato. Então, é bem importante ter essa proximidade, entender o quanto tempo ele pode ficar sem um contato, quanto tempo ele precisa de um contato, também para não ser algo exagerado, né, com ele, né, precisa fazer sentido. A gente já viu ali em alguns podcasts nossos que cada ponto de contato precisa ser memorável, então tem que agregar algo, né, não posso simplesmente marcar ali um ponto de contato sem sentido. Eu preciso realmente agregar algo, aprender com aquilo, né, trazer uma informação, trazer o aprendizado para dentro. Então, é basicamente isso. Muito, muito legal, Edi. Eu queria que você falasse aqui pro pessoal como é que a gente faz isso hoje, né? O que é o ir atrás, né? Que é simplesmente a gente perguntar, é o que você falou, assim, a expectativa antes, o que você espera disso, depois aconteceu, e aí, o que você achou, né? E é o que você comentou também, a gente usa a ferramenta, a gente tem tecnologia, ok, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sabe? O que é o ir atrás no nosso caso, até porque no nosso caso, muitos falam que consultoria, o próprio consultor, ele já atua como se fosse do cliente, né? Aqui a gente pensa diferente, inclusive tem a célebre frase aí do meu pai, que não sei se já tem camiseta, se não tem que ter camiseta, que ele fala que o cabrito não pode vigiar a própria horta de couve. Exatamente, né? Então, inclusive, se você não entendeu essa frase aí, você
não é mineiro, provavelmente, e não tem problema nenhum. E se você não entendeu, se você acha que entendeu, coloca nos comentários aí que a gente explica depois. Bota meu pai para gravar aí e explicar, né, o que é o cabrito não poder vigiar a própria horta de couve. Mas, Edi, e aí? Então fala um pouquinho, sabe, assim, sobre esse ponto, sobre esse nosso ir atrás, como é que a gente faz isso, e com essa condição aqui nossa, porque o sucesso do cliente caminha paralelo com a operação, né? Então, fala um pouquinho aqui pra gente, como é que é isso hoje, né? Porque às vezes o pessoal olha e fala, caramba, será que é tão complexo assim? Não que seja simples, né? Mas talvez menos complexo do que o pessoal tá imaginando. E aí? Bem menos complexo, né? O ir atrás, eu vejo que é muito essa questão de realmente parar e ouvir, né? A gente já falou nessa questão de ouvir, é a gente olhar para essa cultura, graças a Deus, a gente tem essa cultura de feedback aqui dentro da Bellwinner, então isso facilita muito a cultura de CS, né? De sucesso do cliente, porque a gente está disposto a ouvir, né? Então, esse ir atrás é buscar ouvir ali o cliente para trazer melhoria para dentro. E não é simplesmente buscar ali, né, algo, né, vai uma ligação, né, manda ali um WhatsApp, dependendo da política da empresa, como que é, né, a forma de comunicação, mas se comunique com o cliente, né, ali é buscar a melhor forma de comunicação. Para o cliente também, né, de repente o cliente precisa de uma forma de comunicação diferente, então a gente vai se adaptar, a gente precisa se adaptar também. Então é realmente ir atrás e buscar captar, né, coletar essas informações de alguma forma. A gente fica muitas vezes pautados, vou contratar uma ferramenta X, né, pagar milhões de dólares ali para isso, mas não consegue fazer a resolução do problema num post-it, né? Então a gente precisa muito entender essa relação de que essa cultura de sucesso do cliente, essa cultura de ouvir o cliente, de escutar o que ele tem para trazer, vai agregar no nosso negócio e isso retroalimenta para que a gente agregue mais no negócio dele. Então, quando a gente presta essa atenção, a gente escuta, independente da ferramenta que a gente vai utilizar, né? Se a gente resolve bem o problema dele, beleza, tá pronto, é esse o propósito. Né? Independente se você vai utilizar ali um quadro, uma gestão à vista ou um BI com várias informações para mostrar ali para a empresa o que está acontecendo. Né? Então, escolher assim, eu vejo que escolher um CRM bacana, usual, com uma usabilidade bacana também para as pessoas não terem tanta fricção ali para utilizar a ferramenta, né? Ajuda bastante, né? E ter ferramentas também que você consiga entender onde o problema estava e onde ele está agora, né? Qual foi o ponto A do cliente, onde que está o ponto B agora, né? Para onde foi o que aconteceu. Então, ter isso é bem legal, né? Independente da ferramenta que vai utilizar. Lá a gente utiliza bastante o Notion, né? A gente utiliza ali uma forma de gestão de projetos também, de resolução de problemas. Então, a gente se organiza muito por Kanbans e etapas, né? Onde que estava ali a reclamação, o que a gente fez, quais foram as ações tomadas e onde chegou, né? Isso aquilo vai aplicar dentro de um processo, qual processo e por aí vai. Independente da ferramenta que vai ser escolhida para ajudar o sucesso do cliente, a conduzir ali a jornada do cliente, né? Ter esses pontos de contato, a gente precisa realmente ter algo que seja capaz de escutar o cliente, né? Ter momentos para ouvir o cliente, ter contexto e ter ferramentas, mesmo que seja ali num post-it na parede, um caderno, algo simples, para realmente escrever o problema, ver como resolver aquilo, né? O contexto da resolução dele, se vai fazer sentido, se não vai, o processo que vai ser aplicado, fazer funcionar, né? Trazer aquilo para a realidade. E trazer o retorno para o cliente. Olha, a gente resolveu, a gente tá melhor agora, né? A gente saiu de um estágio A também aqui, nós na empresa que estamos atendendo o cliente, nós saímos de um estágio A, fomos para um estágio B. Então, isso vai gerar confiança também nele. Né? Então, independente se você tem um post-it ou se você tem um Power BI, tem algo muito tecnológico ali, é preciso saber resolver problemas de cliente e trazer aquilo para o processo, né? Melhorar, evoluir a parte interna também da empresa. Edi, legal. Então eu tenho aqui a minha penúltima pergunta. Antes de abrir pra galera. Fala pra gente como é que a gente aplica o tal do NPS, né? O que é o NPS também. Por favor, fala pra gente. Acho que vai ser importante o pessoal saber. Já falamos de CSAT, agora NPS. Legal. O NPS, acho que bastante gente já conhece, né? Tá bem famoso aí, bastante... Eu acho que o mais utilizado hoje no mundo, né? É uma pesquisa de satisfação,
onde a gente pergunta ali para o cliente de uma forma relacional também, né? Hoje a gente faz nesse sentido. E pergunta para o cliente, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a Belly Winner para um amigo ou parente seu, né? Basicamente isso. Então, a gente pergunta isso para o cliente para entender, né? Se ele é um cliente detrator, que é de 0 a 6, se ele é um cliente neutro, de 7 a 8, ou se ele é um cliente promotor, de 9 a 10. Mesmo ele respondendo 9 ou 10, ele pode também reclamar, falar alguma coisa que a gente possa melhorar, né? Então, a gente vai entendendo ali ao longo dessa jornada, né? Se o cliente realmente está satisfeito, se ele está, né, promovendo ali a Belly Winner, indicando de fato, né, realmente recomenda, ou se ele tá neutro, né, beleza, tô seguindo, mas não sou aquele embaixador, ou se ele é detrator, né, se realmente a gente não tá agregando tanto para ele, se a gente não tá causando uma boa impressão, se a gente não tá deixando aquele cliente feliz, né, não tá levando ele para um ponto legal. Então, a gente pergunta isso também ali, a gente determinou uma média, né, um tempo de 3 meses a cada pergunta, né? Então, a gente vai ali, é um tempo que a gente viu que faz sentido para o nosso negócio. Então, a gente pergunta também isso para o cliente, né? E busca trabalhar esses feedbacks também em relação ali a trazer melhorias para os nossos processos e tudo mais, né? Perfeito, perfeito, NPS. Muito, inclusive tem um livro bacana, né, A Pergunta Definitiva. Eu li a do 2.0, acho que agora, se não me engano, tem o 3, né? 3.0. Me esqueci o nome do autor, qualquer coisa o Xandão bota aqui também, mas é um livro bacana também que dá uma visão mais ampla ali sobre a importância. Tem toda uma ciência por trás, né, de fazermos somente essa pergunta ali, Sim, né? sim. Ele traz ali, né, as questões de zonas do cliente, né? Se a gente tá numa zona de encantamento com o cliente, se a gente tá numa zona de excelência, né, ou de qualidade, se a gente precisa melhorar, se a gente tá numa zona crítica. Então, ele traz esse parâmetro para a gente entender, né? O quanto a Belly Winner, no caso, o quanto a empresa precisa agir para tirar, né? E aumentar cada vez mais aquele número, aquele valor. E claro, né? A gente não vai se pautar somente no número, mas focar, de fato, no quanto a gente está resolvendo aqueles problemas, né? Como a gente já comentou, não é simplesmente coletar um feedback, engavetar e olhar, olha, nosso número é esse. Né? Mas o que a gente está fazendo? Como a gente está fechando esse ciclo, resolvendo essas ações para aumentar esse número? Então, um grande foco precisa ser isso. Perfeito, Edi. Muito legal. Vou abrir aqui e só... eu vejo que uma maneira que eu gosto também de sintetizar, né, Edi? Você falou sobre CSSAT, falou agora sobre NPS. Uma analogia simples ainda, né, talvez sintetize tudo isso, é quando você aí, né, se tem algum streaming aí de Netflix, por exemplo, vai lá. Quando você assiste um filme, tem aquele... Agora tem o gostei, tem o gostei muito lá, né? E eu tenho o não gostei. Aquela pergunta ali, o Netflix está fazendo para saber naquela transação, aquele filme, o que você achou? Porque você pode dar um 10 de NPS na sua relação global ali, né? O teu macro com o Netflix 10, mas você pode não ter gostado daquele filme, né? Então, e você dá um dislike ali, você dá né? Enfim, um não gostei. E não significa que você não gosta da Netflix ou que você vai parar de... Então essa aí é uma analogia bem simplória para entender e é exatamente isso que a gente faz, né? Dentro de cada etapa do produto, a gente pergunta, o que você achou dessa atividade específica? E de 3 em 3 meses, a gente pergunta, o que você acha da Belly Winner, do macro, né? De toda a jornada. O cara pode gostar da Belly Winner e estar insatisfeito com aquela etapa, né? E a gente age lá. Muito bom. Bom, Edi, eu costumo dizer aqui que como ninguém vê o por trás das câmeras, tem uma plateia muito grande aqui. E que às vezes sai briga, o pessoal sai confusão, microfone para um lado, bexiga para o outro lá e tem pergunta, provavelmente tem pergunta aqui. É isso, Xandeco? Quem? Denis? Então, não briguem, um de cada vez. Vamos lá, Dani. Edi, muito bom o episódio, acho que eu defini o nome do episódio, assim, acho que vai ser um episódio profundo, que tá bem profundo mesmo, assim, nessa, né, todo esse olhar pro cliente, ouvir e tal. E... minha pergunta é mais uma pergunta assim, bem pessoal também, misturando um pouco com essa área e trazendo um pouco pro lado do seu pessoal, assim. Porque eu acho bonito, né, esse sucesso do cliente, quando a gente fala assim, né, sucesso do cliente é a pessoa responsável pelo sucesso mesmo do cliente, né? E aí eu queria que você contasse assim um pouquinho como que você se sente nessa vivência e se você já aprendeu alguma coisa assim para você pessoal mesmo com algum cliente, com alguma troca assim, sabe? Boa, Dani, obrigada. Boa essa pergunta, né? Eu vejo assim que o principal ponto que o CS, né, o sucesso do cliente trouxe, foi para mim também essa questão de eu aprender a ouvir,
né, ainda mais, né? Eu vejo que realmente a gente parar para ouvir de uma forma onde a gente realmente não fale, em silencie e preste atenção no porquê que ele tá falando aquilo, né? Traz também essa visão de que, poxa, cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem uma construção, tem uma história, então também cada empresa tem o seu negócio, cada empresa tem a sua vivência, cada empresa tem a sua necessidade. Então, eu vejo que isso é algo que fez com que eu realmente visse a importância de ouvir, né? A importância de ouvir e colocar as coisas em prática. Porque não é somente escutar, mas realmente agir em seguida, né? E tentar agir rápido mesmo. Essa questão de mudança, ela é muito importante. E algo que a cultura da Belly Winner também ajuda bastante, né? A gente pode mudar as coisas rápidas aqui, a gente percebe alguma coisa e já consegue colocar em prática. E tem esse apoio de todo mundo, né? A gente tem um time muito legal, muito forte, onde todo mundo se apoia, onde todo mundo percebe que o foco é o cliente ali, a gente busca enxergar pelo foco do cliente, mas também, internamente, a gente tem o apoio e a gente fala que o círculo de confiança, né, em cada um, o círculo de segurança, que nós enxergamos, né, que nós podemos contar um com o outro. Então, o sucesso do cliente, um dos desafios também da área é a gente realmente levar essa cultura para dentro e não ser ali algo que estrova, né? Porque a gente vai chegar para um processo e falar, poxa, a gente pode melhorar aqui, sabendo que aquilo vai agregar para o cliente. Aqui dentro a gente tem essa cultura legal que a gente pode chegar com muita liberdade e todo mundo vai apoiar. Então, isso é muito importante. Aprendi realmente que a gente precisa escutar, ouvir, ter confiança para receber esses feedbacks para realmente melhorar a situação. Respondi? Só um comentário aqui, a Edi é gentil demais, né? Ela tá falando que agora que ela aprendeu a ouvir. Não, ela é muito gentil. Meu primeiro contato, acho que eu já te falei isso, o primeiro contato que eu tive com a Edi, 3 anos atrás, eu acho, né, Edi? Mais ou menos. Você estava em outra empresa e tal, e eu lembro quando a gente teve aquele contato, a Bellinet era uma outra estrutura, né, menores ainda, e aí eu falei, essa menina, ela é uma excepcional ouvinte. Então agora, ela é que ela é gentil. Ela é gentil, você sempre foi um ótimo ouvinte. E eu lembro que quando deu certo de você vir, Edi, eu falei, caramba, o pai, chegou a hora, vamos montar o time de sucesso do cliente. E foi, bom, aí, né, já te stalkeava, né, já tava ali te seguindo ali, né, LinkedIn e tal, eu falei, poxa, vou falar com a Edi agora. Por isso, né, a gente não tinha, não éramos amigos, tínhamos uma relação profissional ali, por isso, Edi, né, por você estar nessa posição, porque você já né, sempre foi uma excelente ouvinte, então fica aqui o meu comentário, parabéns por isso. Obrigada. Eu fiquei pensando aqui em quem tá te ouvindo e acendeu uma luzinha amarela, né, na cabeça de alguém que trabalha numa empresa ou às vezes é empresário. E eu queria que você ajudasse a nos esclarecer quais são os riscos que essa pessoa não faz isso que você está falando de forma processual. Não cuida disso que seja uma coisa que seja recorrente, que a gestão analise se as reclamações, elogios. Qual que é o risco para o negócio de não ter isso de forma... seja um hábito, né? Que a gente fala de bons hábitos. Que isso seja um hábito e adquira essa perspectiva que você está falando. Eu vejo que o grande risco é a empresa parar de crescer a partir da ótica do cliente, né? Porque o negócio, ele é feito para agregar para um outro negócio. No caso, a gente está falando aqui de empresas, né, B2B. E quando a gente busca entender ali o cliente, no caso, né, o nosso cliente, a gente precisa realmente ter esse processo para manter isso vivo, né? Porque não é um ponto de vista hoje que vai funcionar para o resto da vida. A gente precisa manter isso vivo porque as coisas evoluem muito rápidas. Então, o grande risco de não ter isso vivo, processual e constante, né? A constância, ela é muito importante, porque é a partir da constância que a gente vai realmente conseguir entender a transformação, de qual ponto A a gente saiu, qual ponto B a gente chegou, né? Então, o grande risco aí é o não crescimento, né? Mas no sentido de crescer de uma forma que agrade o cliente e conquiste mais clientes, né? Estar ali aberto para o mercado, aberto para as mudanças do mercado. Porque o mercado vai mudar o tempo todo. A gente tem que estar muito atento a essas mudanças do mercado. E quando a gente para ouvir o mercado, né? Que é isso que a gente faz, é ouvir o nosso cliente, ouvir o nosso mercado.
a gente vai estar sempre atento a ele. Então, a gente vai se transformar com ele. Então, o mercado vai crescer e a gente vai crescer junto. A gente não vai ficar ali para trás por um simples ego nosso de não querer ouvir o que ele estava buscando e não trabalhar para essa busca, né? Não trabalhar para que isso aconteça, para a gente entregue aquilo que ele está buscando, sei lá, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. A gente pode ficar para trás. Esse é o grande risco, é ficar para trás ali. Bom, Edi, hoje aqui na BNWinner, né, muitas das nossas ações, elas são tomadas com base na nossa cultura. Nós temos aqui a cultura que é o foco do cliente, né? Então eu vejo muitas ações e eu tenho o privilégio de dividir os dias aqui ao seu lado, um grande privilégio, que é ver muitas vezes o CS em uma situação que aparenta ali estar mais preocupado do que até mesmo o próprio cliente, né? Então isso nos dá uma base muito legal, bom, tecnicamente. Agora eu queria que você dissesse para nós aqui, assim, de forma, vamos dizer que alguém assistiu esse episódio, se interessou pela área e falou, eu gostaria de trabalhar na área com o sucesso do cliente, né? O que essa pessoa precisa ter? Eu digo como personalidade, como pessoa, assim, qual que é o segredo? Legal, Fernando. Só pergunta difícil, né? Sabe quando eu parei pra pensar nessas características, mas depois de tudo que a gente falou aqui também, do que a gente vivencia na nossa cultura, BNWinner, eu vejo que é a gente gostar de resolver problema, né? A gente precisa gostar de resolver problema e ter calma para resolver esses problemas de forma tranquila, né? Sem desespero. Resolver problemas sem entrar em desespero. Porque vai chegar informação, vai chegar conteúdo, vai chegar coisas pra gente resolver, que a gente vai precisar contar com o apoio de muitas pessoas, né? Ter interferência ali em outras áreas. E às vezes realmente compreender o contexto de vários lados, né? Entender ali e realmente gerir esse conflito, né? Não só gerir o conflito, mas trazer melhoria em si. Eu vejo que realmente a gente ter essa calma para resolver o problema, né? E buscar ter uma visão, ter um olho muito abrangente sobre o contexto, né? Buscar contexto. Então, é ter esse interesse, ter essa paciência também, né? Para resolver problemas e gostar disso, né? Principalmente, a gente precisa se inteirar do assunto, buscar profundidade, não ficar na superficialidade também, né? Gostar de investigação também, acho que é bem interessante. E ter calma para resolver, né? Colocar as coisas ali em ordem, ajudar também a reduzir a ansiedade do cliente, da área interna, da BNWinner, buscar uma solução em comum. Edi, muito legal isso daqui. Eu acho que esse gostar de resolver... De novo, vem aqui uma beleza, simplicidade e profundidade novamente aqui na tua fala. Gostar de resolver problemas. Isso é algo que quase a gente vê também sendo repetido como um clichê. Isso não é simples, não. Gostar de resolver problemas tem... Aí tem que assistir todo episódio de novo e entender que para gostar de resolver problema tem que ter tudo aquilo que você falou. Empatia, clareza, contexto, mergulhar, que aí você mergulha, você não tem como falar lá embaixo, não, você só ouve. Respirar, né? Os respiradores, né? Que você e meu pai têm, né? Esses respiradores aí. O pessoal não comercializa isso, não sei como é que vocês fazem. Então, assim, não é... Isso daqui, eu acho que é assim, chave de ouro. Gostar de resolver problemas. É isso. Muito bom. Edi, então agora aqui pra gente caminhar pro final, é isso mesmo, né? Podemos? Então, legal. Pra gente caminhar pro final, daqui a pouquinho, então, nós vamos colocar aí qual que é o cupom de desconto, certo? Mas antes tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Talvez você já... Que agora o pessoal que vem aqui já sabe da pergunta, né? Então, ó, aqui é o seguinte... Se você pudesse voltar para a Edi do começo da sua carreira e desse um conselho, só que esse conselho é um conselho rápido, aquele conselho do cafezinho. Então, a Edi de hoje dando um conselho para a Edi do começo da carreira, qual seria esse conselho, Edi? O que você falaria? Acho que um que vem aqui, né? O primeiro é para não ter medo de errar, né? Fazer o que tiver que fazer sem ter muito medo de errar. Às vezes a gente fica preocupado, né? Vou fazer isso, vou encarar uma fase nova, com aquele medo de não dar certo, mas acho que a gente precisa realmente enfrentar, né, uma situação, né, sem ter tanta preocupação. Se errar, errou, beleza, e segue em frente, né, a gente tem tempo para melhorar, né, essa evolução constante que a gente aprende muito também aqui em escutar, aprender, ouvir, melhorar, né, resolver os problemas, a gente pode aplicar na vida também, né, então a gente consegue realmente
trilhar novos caminhos e beleza, né? A gente pode mudar a qualquer momento. Então, seria isso, né? Não ter medo de errar. Concordo com você, é isso aí. Vai fazendo, perfeito, concordo. Edi, agora temos, né? Ah, Edi, é o seguinte, agora tem um negócio aqui, ó, bacana pra caramba, que é, nós adquirimos agora uma nova prática, que é a seguinte, ó. Trouxemos aqui a nossa camiseta, né, com a nossa visão do É Possível. Eu acho que, Xandeco, assim pegou legal, não pegou? Vamos levantar aqui, depois, ó. E também tem 2 assinaturas aqui. Aí sim, ó lá, ó. Tem 2 assinaturas aqui, não tem? Do Jefferson, a que tá no meio ali, e que o Jefferson que passou por aqui também no episódio 27, se eu não estiver enganado, ou 26, e o 26, né? E o Matheus, da Halo Digit, cliente nosso. E aí todo mundo que vem agora aqui dá um autógrafo pra gente. Eu não sei se você já deu um autógrafo, não sei se você já deu um autógrafo, mas Nunca dei um autógrafo. então você vai estrear um autógrafo aqui, por favor. Ai, gente, que chique. Fica à vontade aqui, ó. Fique à vontade, escolha o lugar, trás, frente, aonde você quiser. Deixa o seu autógrafo pra nós aí. Pertinho da Belly. Isso aí, boa, que legal. Deixa eu falar, inclusive, ó. Desculpa, aqui, ó, deixa eu te ajudar. Aqui, ó, eu vou falar aqui, senão o Xandão briga comigo. Eu vou esticar aqui, ó, aí você dá o toque. Aí, ó. Boa. Isso daí. A ideia aqui é a gente coletar, né? Boa, Edi, obrigado. É a gente coletar as assinaturas aí, ó, esses autógrafos de pessoas que têm aí uma visão também muito parecida com a nossa, que é sobre acreditar que as coisas são possíveis, né? E você, mais do que nunca, acredita nisso. Nós temos o prazer de estar aqui com você. Edi, vou deixar aqui pra gente terminar. Ah, agora tem aqui. Não, então a Edi mostra agora, ó. Você assinou, Edi, olha lá, ó. Mostra lá pra galera. Então aí agora tem essa. Primeiro autógrafo. Aí, ó, que beleza. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Bom. Edi, enquanto a gente deixa aqui, eu vou pedir então pra gente caminhar pra isso aí, ó. Que eu acho que aqui, né, Xandeco? Aqui fica bom, né, ó. Legal. Que aí a câmera pega lá, ó. E pra gente terminar aqui, vou pedir pra você. Eu já vou me despedir, vou agradecer, mas fica à vontade também pra você trazer aí as suas. Enfim, suas falas finais. Xandão, já solta o cupom? Antes? Ainda não? Então tá bom, daqui a pouco a gente solta o cupom. Edi, fica à vontade. Ah, legal, Lucas. Bom, primeiro, né, quero agradecer a Belly Winner por essa oportunidade, né, não só digo do podcast em si, mas de fazer parte desse time, né, sensacional, que proporciona essa cultura fora de série, né, onde a gente consegue realmente ter esse círculo de segurança, ter o apoio para que realmente a gente possa ouvir o cliente, né, e trazer para dentro e melhorar as coisas, né, essa relação maravilhosa que a gente tem aqui dentro. Agradecer a todo mundo também que tá aqui, né? Mandar um beijo pra minha mãe, posso? Por favor. Por favor. A pessoa tem gente de manter coração aí, fica à Beijo, vontade. beijo, pai, pra minha Boa. família, meu esposo, Gabriel. Boa. É isso aí, né? Quero agradecer mesmo pela oportunidade e dizer que é possível, né? É possível criar esse processo, né? Trazer essa mudança pra empresa, olhar pro mercado, escutar pra realmente evoluir aí nos próximos anos. Perfeito, Edi, foi maravilhoso. Eu achei também que você sintetizou muito bem com a capacidade que você tem, né? Desde o começo ali, naquele nosso primeiro contato lá mesmo, eu realmente fiquei muito impactado com você, com a tua inteligência. E aí, depois de alguns anos, você veio para cá e nos ajuda não só com a tua capacidade técnica também, mas com toda essa contribuição que você dá para a nossa cultura ficar leve. Esse ambiente, eu acho que mostra muito do que você, sabe, assim, contribui, né, para nossa galera. Então, nós tivemos agora, você falou dos seus pais, né, do Gabriel, do seu marido, a gente teve o prazer, né, de estar com vocês lá no seu casamento, e super recente, né, dezembro agora de 23, então foi muito legal, porque a gente pôde conhecer seus familiares, né. Então, se você não mandasse o vídeo da sua mãe, eu ia mandar aqui, e eu vou mandar aqui, poxa vida, de vez em quando a gente troca umas mensagens lá, ela é muito gentil, curte lá. Então, um abraço aqui pro seu Paulo, né, pra dona Regina lá, e pra todos, né, da sua família também, e em especial pra você, tá, Edi? Eu quero te agradecer também, você vem fazendo um trabalho brilhante aqui com a gente. Eu falei pro seu irmão, né, falei lá na festa, falei, caramba, cara, sua irmã é genial. Aí, eu já te falei isso, ele falou, com boa naturalidade, eu sei. Então, falou com boa naturalidade, eu falei, ó, sorte a nossa que ela tá lá. Então, Edi,
Obrigado, muito obrigado, tá? E você continue contando sempre comigo e com todo o nosso time aqui. Tamo junto, Lucas. Tamo Eu que junto. agradeço. Imagina, obrigado. E fica aqui então também o nosso muito obrigado para você que ficou nos assistindo até agora. Cupom de desconto? Peso de ouro? Ah, vai ficar aqui. Peso de ouro, né? E se vocês quiserem saber o porquê de peso de ouro, se vocês quiserem saber por que a Edi trabalha por hobby, deixa nos comentários, vai nas redes sociais dela lá e ela vai explicar e vocês vão entender por que é peso de ouro. Quer explicar alguma coisa, Edi, ainda ou não? Deixa o pessoal te procurar. Deixa eles curiosos. Deixa os curiosos, deixa os curiosos. Então tá bom. A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado e até.